Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Presbítero Paulo Nascimento, mais uma vez com a nossa escola bíblica dominical. E hoje nós vamos falar sobre a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Você sabia que Satanás, ele tem as suas sutilezas para poder destruir a Igreja de Cristo? Mas nesta lição nós veremos que a Igreja de Cristo, ela jamais será destruída pelas sutilezas de Satanás. Então nós vamos começar a nossa leitura, que é muito importante, está baseada aqui no livro de 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 5, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e nada há que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então nós sabemos que o Espírito Santo, já nos tempos de Paulo, ele já dizia que isso ia acontecer, pessoas se apostatando da fé, pessoas que outrora podemos dizer que eram homens de Deus, eram mulheres de Deus, tementes a Deus, que obedeciam a sua palavra, que guardavam os seus mandamentos, mas foram enganados por Satanás, por espíritos enganadores. Então nós vamos ver que nós vamos estudar sobre diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás. Então nós vemos que Satanás, ele ataca de várias maneiras. Ele tem várias estratégias para poder atacar e destruir a igreja do Senhor. Então nós vamos falar que a igreja está sob ataque. É o primeiro ponto aqui da nossa lição. A sutileza do ataque. Vamos falar como é esse ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistemática às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Então hoje Satanás, ele não usa, podemos dizer assim, armas, ele não usa mais espadas, apedrejamentos, como foi nos anos anteriores, mas hoje eles tentam combater as verdades bíblicas com
palavras, podemos dizer assim, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Quer dizer, eles vêm com essa sutileza também para tentar destruir a igreja do Senhor. O segundo tópico, o alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo sob alerta. Deus sempre alertou o seu povo. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Deus sempre estava avisando o seu povo através dos seus profetas o que estava para acontecer. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação a pessoas quanto a grupos. Está em Gênesis 37, versículos 5 ao 7. Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. Está em 2 Reis 6, 8 ao 12, Isaías 3, 16 ao 24, Ezequiel 7, 1 ao 27 e Daniel 10, 14. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressamente diz, 1 Timóteo 4, 1, o advérbio grego retos, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombras de dúvidas. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. Terceiro tópico, a igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Então nós não nos surpreendemos com esses ataques, com essas sutilezas que Satanás tem usado agora nos últimos tempos contra a igreja. Porque isso para nós não é surpresa e já estava registrado na palavra. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. 1 Timóteo 4:1. A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito Santo fazia parte dos eventos dos últimos dias. Atos 2:17. E de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias. 2 Timóteo 3, 1 ao 7. A precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não a referência a dia e hora, deveria servir de alerta máximo para nós. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, está em 1 Coríntios 10:11, o que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final? Na última volta da corrida? Então, meus amados, aqui nós estamos vendo sobre os ataques, as sutilezas
que o diabo hoje ele tem usado de todos os meios para ver se consegue, eu vou dizer assim, abater a fé dos crentes, abater a fé dos fiéis. E ele usa de todos os meios, de todas as formas, pessoas para poder atacar a igreja do Senhor. E nós estamos passando, como disse aqui a nossa revista, que se Paulo falou há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, ele disse que já vivenciava os últimos dias, o que nós podemos dizer nos dias atuais? Será que nós não estaríamos na reta final, na última volta da corrida? Então você que é um crente, um servo de Deus, que já foi iluminado, que Deus já te revelou a salvação, a doutrina santa, então cabe a nós agora permanecer naquilo que nós temos aprendido e não ficar dando ouvidos aos adeptos de Satanás, que são usados pelo diabo para poder destruir a fé de todos nós. A natureza do ataque. Segundo ponto, tópico 1. O ataque é de natureza espiritual. Presta atenção. Esses ataques, na verdade, eles são de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. Então ele fala sobre espíritos enganadores e demônios, para você ver que o ataque é espiritual. Não parece. Quem vê as pessoas atacando a igreja não imaginam que o ataque é espiritual. Não imagina. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que esses ataques são espirituais. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamados de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Satanás e seus demônios. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Está em Efésios 6:12. O ataque também é de natureza moral. Presta atenção. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo, esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosos. Está em 1 Timóteo 4:2. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade e da verdade. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizada a sua própria consciência. O termo grego suneidesis, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio do qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim, uma consciência cauterizada.
significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Então você vê que o ataque também ele é de natureza moral. Quando ele fala que, quando ele faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e fala que são pessoas mentirosas, que eles torcem a palavra de Deus, são homens com a consciência cauterizada e que eles hoje, eles torcem a palavra de Deus, eles mudam o significado da palavra para poder enganar as pessoas mais simples e mais humildes, podemos assim dizer. Então, Paulo falou que são pessoas que têm a consciência cauterizada e que falam mentiras. E falou também que são pessoas hipócritas. A esfera do ataque. Terceiro ponto. A esfera religiosa. Terceiro ponto, primeiro tópico. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé. 1 Timóteo 4:1. Não há dúvidas de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. Contudo, por alguma razão, abandonaram a fé e se tornaram inimigos da igreja. Certamente você conhece alguém assim. Então você vê que o apóstolo aqui, quando ele fala essas palavras, ele está se referindo a pessoas que outrora eram pessoas que já lutaram pela igreja, defendiam a igreja, defendiam a sã doutrina, defendiam os princípios cristãos e hoje lutam contra ele. Isso é muito triste. Agora essas pessoas estão a serviço de Satanás. Tudo aquilo que elas pregavam antigamente, hoje elas despregam. E o pior é que essas pessoas dizem que hoje é que eles conhecem a verdade. Quando eles estavam na santidade, eles não conheciam a verdade. Agora que eles se tornaram crentes mundanos, sem temor, agora é que eles dizem que estão na verdade. Dá até vontade de rir, mas é verdade. É sério. Eu conheço, você conhece pessoas, obreiros, pastores, que antigamente lutavam pela igreja, pela doutrina, lutavam pela santificação do corpo, da alma e do espírito, mas de alguma maneira, como diz aqui, não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. São pessoas que defendiam, são pessoas que lutavam. Mas, infelizmente, hoje estão caídas e acham que estão de pé. Porque foram enganadas por espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A esfera social. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja é social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento.
1 Timóteo 4:3. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, se não a mais. Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a igreja brasileira, especialmente a cristã. Estamos sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Famílias fracas, igrejas fracas. Então, a fúria do adversário contra a família e contra a igreja é muito grande. É muito grande. Hoje nós estamos contemplando que estão sendo criado leis e decretos com o intuito de desconstruir a família, dizendo que 2 homens morando juntos, por exemplo, é uma família. 2 mulheres morando juntas é uma família. E não é. Então, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Nós sabemos que nós, como cristãos, nós temos que ficar de olhos abertos. Por exemplo, quando chega a época da eleição, que nós vamos às urnas votar, você tem que saber em quem você está votando, em qual partido você está votando, o que esse partido defende, quais são as suas teses. Então você deve tomar muito cuidado para você não votar quando chegar o dia das eleições. Nós, como cristãos e pagadores dos nossos impostos, nós temos o dever de votar. Mas jamais você, como cristão, você deverá votar em um candidato que é contra a família. Por exemplo, se você for votar numa pessoa, num partido que defende aborto, que defende ideologia de gênero, que defende liberação de drogas e outras coisas absurdas, se você votar nesses candidatos, nesses partidos, depois como que você vai orar pelo Brasil? Oh, meu Deus, abençoa o Brasil, se você mesmo está votando contra os princípios de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Eu, por exemplo, se eu souber que um candidato, ele é a favor da ideologia de gênero, casamento de pessoas do mesmo sexo, irmãos, ele pode ter feito a benfeitoria que for no meu bairro. Eu, particularmente, eu não voto nele. Ele pode ter asfaltado a minha rua com asfalto de ouro. Eu não voto nele. Ele pode ter feito o que for no meu bairro de bom. Eu não voto nele. Se eu sei que ele é desses partidos de esquerda que defende ideologia de gênero, liberação de drogas, aborto e outras coisas absurdas, jamais eu voto numa pessoa dessa. E você, como cristão, também deve saber escolher os seus candidatos. Escolhe, não se venda, não se venda por um saco de cimento, por R$50, por R$100, por uma cesta básica, por um Bolsa Família. Não se venda. Seja firme e fiel a Deus até o fim da sua vida. Então, muitas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. A igreja protegida, a exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe 2 importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo.
a palavra de Deus e a oração. 1 Timóteo 4:5 são ferramentas importantíssimas para poder neutralizar os ataques de Satanás. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos porque estes não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. Olha só, hein? A prática da oração, outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração. 1 Timóteo 4:5. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar. Presta atenção, hein? Alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar. Portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra as sutilezas de Satanás. Irmãos, eu já falei algumas vezes que o crente ele não faz campanha de oração. Eu vou fazer uma campanha de oração. Não, o crente ele tem que orar direto. Não existe campanha de oração para crente. O crente, o dever dele é orar direto e constantemente. Eu vou fazer uma campanha de oração de 7 dias. Aí passou os 7 dias, eu paro de orar. Eu vou fazer uma campanha de jejum de 20 dias. Aí passa a campanha, eu paro de jejuar. Eu vou fazer uma campanha de consagração de uma semana. Passou a campanha, eu paro de consagrar. Irmão, tem coisa na vida do crente que não pode parar. Tem coisa na vida do crente que tem que ser permanente. Conclusão. Nesta lição vimos que o diabo tem atacado a igreja de formas sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. Irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Eu creio que essa lição você aprendeu bastante. Essa lição, eu creio que abriu o seu entendimento e você sabe que você faz parte da igreja. A igreja está sob ataque, a igreja está sofrendo sutilezas de Satanás, mas nós sabemos que maior é o que está conosco. Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe essa lição para outras pessoas, para que elas também sejam edificadas em Cristo Jesus. Se por acaso você não é ainda um inscrito deste canal, se inscreva neste canal. E que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Não esqueça também do like, que é muito importante você dar um like para poder ajudar aí o canal. Deus abençoe Brasil, Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo, quando nós estaremos aqui com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos.